Senhor Jesus. E que essas vidas, Pai, sejam salvas, sejam libertas, Pai, no nome de Jesus. E que eles venham crer, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Lázaro, Senhor, que já cheirava mal, Senhor, que já estava ali, Senhor, há 4 dias. Mas o Senhor chegou no tempo certo, na hora certa, e fez com que Lázaro ressuscitasse, Pai. Que assim também sejamos nós, ó Pai, que por muitas vezes, Senhor, estamos frios, Pai, espiritualmente, estamos mortos na fé, Senhor, mas o Senhor é aquele que chega, Senhor, e ressuscita, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Deus, e também eu já te peço, Senhor, por logo mais, Senhor, a palavra que será, Senhor, revelada através do nosso pastor, Senhor, que seja uma palavra, Senhor, que o Senhor queira falar com a Tua igreja, Pai, que o Senhor queira nos encher, ó Pai, da Tua graça, Senhor, através dessa palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. No nome de Jesus nós já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. E agora vamos estar com a oportunidade do momento ofertório. Quero convidar o diácono Luciano para a recolhimento de ofertas e o pastor vai estar louvando e adorando ao nosso grande Deus. Amém? Paulo, vamos orar e depois da oração aqui. A gente faz. Aproveitar a Luciana aqui, né? Espera aí. Amém, Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão cedo como aqui eu respiro, tão cedo como a manhã que se levanta, tão cedo como eu te falo, tu podes me ouvir. Amém, Jesus. Amém. Quero primeiro amar a igreja com a paz do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por estar aqui nesta noite, para de louvor e adoração. Ele dizer que Ele é muito digno de todo louvor, de toda adoração. E um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E nós queremos ouvir quando aquela trombeta ela soar. Vamos estar cantando aos surgir a trombeta 469 da Marta Cristã. Amém? Quando angélica trombeta neste mundo surgir, eu meu nome a igreja chamar. Eu viver o teu profeta, em que
Tudo nós temos que esperar também. E nós esperamos vir um dia soar esta trombeta e chamar o nosso nome. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Oh, glória. É sempre bom, mesmo que seja por 15 minutos, estar sempre na presença do Senhor para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Soberano eterno Deus, irmão Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estar aqui junto conosco, Senhor, porque Tu és merecedor, Senhor, toda honra, toda glória, Senhor. Agradecer por cada um que aqui se encontra, Senhor, que se dispuser a ser do seu lado para aqui estar, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, te pedir, Senhor, em agradecimento por cada dizimista de oferta na tua casa, Senhor. Agradecer por aqueles que não puderam dizimar nem te ofertar, Pai, mas Tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Senhor, faz, Senhor, entrar pelaquela porta umas trabalhadores, Senhor, para trabalhar na seara, Pai. Porque Tu sabes que a seara é grande e precisa de trabalhadores, Senhor. Senhor, que essas palavras que vai sair aqui hoje, através do nosso pastor, Senhor, entre nos ouvidos da vizinhança aqui, Senhor, para que ele escute o Teu chamado, Pai, enquanto há tempo, Pai, enquanto é tempo, porque o tempo está se acabando, Senhor, porque a Tua vida está próxima, Pai. Pai, é isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, e todos vocês fiquem na paz de Deus, que eu vou cumprir a minha missão. Glória. Agora nós também vamos estar passando pelo 10 minutos de oração. E antes de estar passando para os irmãos, né, vou me adiantar para fazer os meus. Peço, como sempre, né, que os irmãos sempre orem, né, continuem orando pelos meus filhos, que a gente nunca deve desistir, mas sempre continuar orando, né, tanto por eles como toda a família, toda a casa. E também, né, a vida daquela criança, né, chamada Júlia, que os irmãos também continuem orando por ela. E também tem um pedido de oração por uma amiga minha que se chama Márcia, que ela está passando por um momento muito delicado. Ela está com um problema útero, mioma. E assim, não é qualquer mioma. Está sendo muito delicado para ela. E, inclusive, ela está até fazendo uma rifa para ver se consegue fazer a cirurgia, porque não tem como fazer pelos SUS, porque é uma cirurgia de muito risco. Mas nós temos em Deus, né, que Ele pode mudar a situação, né, o quadro dela, e que Deus venha estar, né, abençoando a vida dela para que essa cirurgia seja logo realizada, porque como aquela mulher, né, que sofreu os 12
porque está acontecendo muito caso já aos nossos redores. Pessoas até muitas vezes que são próximas da gente e outras que não são. Mas se a gente vem pedir ao Senhor para que Ele venha estar intercedendo sobre a vida familiar, né? Sobre o casal, sobre a estrutura do casamento. Amém? Os irmãos também agora fiquem à vontade. Mais alguém? Senão os irmãos fiquem à vontade, né? Para estar entregando ao Senhor e crendo que cada oração desta noite será respondida, né? Através de cada vida nossa aqui neste lugar. Eu queria convidar a nossa irmã Silene, se ela puder, para ela estar apresentando cada pedido aqui nesta noite. Amém? Nós cremos no poder da oração. Quando a igreja clama, com certeza o Senhor. A palavra de Deus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Com certeza o Senhor está aqui neste lugar. Amém. Eu vou me ajoelhar aqui para interceder também, orar por mim, pela minha saúde e também a coluna. Mas Laís perguntou: mãe, a senhora vai se ajoelhar? Eu digo: eu vou, porque sentada dói, em pé dói e joelho dói. Então de joelho é melhor. Se de todo jeito dói, então vai de joelho. Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, Pai, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos, ó Pai, por estar aqui na tua casa. Como é bom, Senhor, poder te adorar, poder falar contigo aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, que cada dia, Senhor, o Senhor coloque gratidão no nosso coração, de poder chegar aqui, poder aprender a tua palavra, Senhor. Como é bom, Senhor, como é bom sentir a tua presença e ter a certeza de que verdadeiramente o Senhor nos ouve. Ó Deus, e nesta noite nós estamos aqui de joelhos prostrados, orando, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha, Deus, nos abençoar, que o Senhor venha, ó Deus, responder cada oração, cada pedido aqui neste lugar. Ó Deus amado, que o Senhor venha com providência, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, naquilo que precisamos, naquilo que necessitamos, o Senhor sabe. Ó Deus, e nesta noite, Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor. Antes de tudo, Pai, te pedir perdão, Senhor. Somos falhos, somos fracos, necessitamos, Senhor, de ti, Senhor. Reconhecemos que nada temos e nada somos, se não for a tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor. E todas as coisas, ó Pai, que muitas vezes, Senhor, vem, que chega na nossa mente, no nosso coração, e que nos afasta de ti, Senhor. Que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha purificar, que o Senhor venha assim, ó Deus, nos dar, Senhor, teu perdão. A tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar da tua justiça. E nós cremos na tua palavra, Senhor. E nós tomamos posse desta palavra, Senhor. Ó Deus, porque tu és Deus perdoador. Ó Jesus, e eu quero te pedir, Senhor, sobre esses pedidos que foram mencionados aqui por Paulo, ó Deus, por Júlia, Senhor, por aquela
criança, ó Deus, que está com essa enfermidade, que o Senhor continue operando, que o Senhor esteja nas tuas mãos de poder e glória sobre aquela enfermidade, Deus, e através dessa enfermidade eles possam ver o poder do Senhor Jesus. Visita também, Senhor, a Márcia, ó Deus, tu sabes que tem sofrido com este problema, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha dar condições para que ela possa se operar, para que ela possa, Senhor, ver o teu poder também, Senhor, sobre esta enfermidade. Que o Senhor venha usar os médicos, capacitar os médicos, ó Pai, para aquela cirurgia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e que em breve Paulo possa estar aqui agradecendo, Senhor. Eu creio, ó Pai, eu creio no poder da oração. Ó Deus, e nós entregamos essas pessoas, mas entregamos também aqueles, ó Deus, que nós não conhecemos, mas que se encontram, ó Deus, no leito dos hospitais, que estão nas UTIs, nas enfermarias, nos quartos e muitos em casa, Senhor. Ó Deus, vai trazendo a cura, Senhor, para aqueles que estão clamando, para aqueles, ó Pai, que crê no poder, crê, Senhor, que Tu és o mesmo, e da mesma forma que o Senhor operou no passado, continua operando hoje, Senhor. Ó Deus, vai intervindo, Senhor, e trazendo a cura. Visita a nossa irmã Lourdes. Ó Deus, toma ela em tuas mãos também com aquela enfermidade, aquela dores nas pernas. Tu sabes, ó Pai, o que ela deseja, Senhor, de andar, de ter firmeza nas pernas. Que o Senhor assim faça, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos lares, as nossas casas, nossas famílias, ó Pai. Ó Deus, os nossos filhos, os filhos de Paulo, que a cada quinta-feira ela tem colocado em tuas mãos aqui, ó Deus. Onde quer que eles estejam agora, que eles possam estar sendo guardados e protegidos por ti, Senhor. Ó Deus, e que em breve ela possa dizer: a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, opera, Senhor. Opera milagre, Senhor, na vida, Senhor, de Alan, na vida de Cauã, Deus, em nome do Senhor Jesus. Traz de volta, Senhor, para a tua casa. Visita aqueles, ó Pai, que não te conhecem ainda também, ó Deus. Que eles possam ter a mesma oportunidade, Senhor, que nós tivemos um dia. Um dia o Senhor nos trouxe das trevas para a verdadeira luz. Que aqueles agora nós amamos e desejamos, ó Pai, que eles sejam alcançados também. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra possa chegar até essas pessoas que não te conhecem, possa fazer a diferença. Que eles possam experimentar o teu grande amor, Senhor. Ó Deus, visita aqueles também que um dia, Senhor, andaram os teus caminhos, mas que hoje estão afastados, ó Pai. Traz de volta, Senhor. Dá a eles a necessidade, a fome e sede, ó Deus, da tua palavra. Que essas pessoas possam refletir e ter a certeza de que não há nada melhor do que andar nos teus caminhos, ó Pai. Ó Deus, que essas pessoas retornem para as tuas casas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa igreja aqui, Senhor, cada ministério. Ó Deus, que possamos ser luz aqui neste lugar. Que possamos, ó Pai, permanecer firmes num propósito aonde o Senhor nos colocou, ó Deus. Que possamos ser luz aqui neste bairro, Senhor. Ó Deus, que essas famílias que estão aqui ao nosso redor, elas possam ser, ó Pai, visitadas a cada oração, ó Deus, que fizemos aqui, ó Deus. Que a tua boa mão possa estar sobre a vida dessas pessoas, desses lares, ó Pai. Ó Deus, que eles possam sentir a necessidade, que eles possam, ó Pai, ser atraídos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, entra com a tua paz sobre esses lares, trazendo união, trazendo amor, Senhor,
serem destruídos pela obra do inimigo. Deus, nós entregamos, Senhor, cada família em tuas mãos, ó Pai. Alcança essas famílias, ó Pai, para a honra e a glória do teu nome. Ó Deus, visita, Senhor, aos teus filhos, ó Pai, o pastor. Cuida dele, meu Deus. Tu sabes de cada necessidade. Que o Senhor venha, ó Deus, derramar chuvas de bênçãos sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida de cada pastor, Senhor, que prega a tua palavra com amor, com sinceridade, ó Deus, com responsabilidade. Que o Senhor assim venha, ó Deus, revesti-los de força, de poder, de ânimo, Senhor. Sabemos que o ministério não é fácil, mas, Senhor, o Senhor colocou e chamou cada um, ó Deus. Ó Deus, que a cada dia eles possam te servir com amor, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha trazer prosperidade em todas as áreas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, visita cada pastor, visita o pastor Paulo, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, onde quer que ele esteja, Senhor, onde quer que ele for, ó Pai. Que a tua boa mão possa estar sobre a vida deles. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa os seus familiares, ó Pai. Ó Deus, também queremos te apresentar, Senhor, a vida de Luciano, de Carlos, que está no trabalho. Ó Deus, guarda, protege os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, que eles possam ter momentos de trabalho abençoados, Senhor. Que eles possam, Senhor, te contemplar, Senhor, ali naquele trabalho, a sós, que eles possam refletir, que eles possam, ó Deus, assim estar em comunhão contigo, Senhor. Ó Jesus, abençoa logo mais a palavra que vai ser ministrada. Nos dá sabedoria, nos dá ânimo, Senhor, nos dá discernimento para aprender mais a tua palavra. Que a tua palavra ela possa estar no nosso coração, na nossa mente e na nossa vivência, Senhor. E possamos, ó Pai, cada dia aprender a tua palavra, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui neste lugar, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso país, o nosso Brasil, Senhor, as autoridades constituintes, ó Pai. Entra, Senhor, com providência, Senhor, no poder legislativo, executivo e judiciário, Senhor. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que esta nação é tua, a tua palavra diz. Ó Deus, que essa nação, ó Deus, ela possa, Senhor, prosperar, Senhor. Tira tudo aquilo que não é do teu agrado, Senhor, toda obra maligna sobre esta nação, cai por terra. Ó Deus, que possamos, ó Pai, estar confiando em Ti, Senhor. Ó Deus, nós depositamos a nossa confiança para dias melhores em Ti, Senhor, porque só Tu podes fazer isso, Senhor. Ó Deus, que as autoridades elas possam ser alcançadas, ó Pai. Coloca temor no coração dessas pessoas que não Te conhecem ainda, ó Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o que é que incomoda, Senhor. Ó Deus, para que eles possam refletir tudo aquilo que eles têm feito, Senhor. Age, Senhor, com justiça, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada um, Senhor, que está agindo com justiça. Que o Senhor, Pai, possa dar a sabedoria a eles, para que eles possam perceber, ó Pai, ter o discernimento do que é certo e do que é errado, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, esta nação, todas as nações, aquelas que estão em guerra, que a tua paz possa reinar, Senhor, sobre as demais nações, ó Pai, sobre aquelas nações onde os cristãos têm sido perseguidos, sofridos, ó Pai. Estenda tuas mãos de poder e glória, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua igreja ora e clama, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo mesmo, Senhor. Continua conosco. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
coração abertos para o Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem colocado no coração do pastor para a sua igreja. Amém? E agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, por tudo que Ele já tem realizado em nosso meio, já tem ministrado, já tem ouvido cada clamor, cada oração aqui feita. Queremos que tenha chegado ao trono da graça. E agora Ele fala conosco através da Sua palavra, e que nós possamos estar com nossos corações abertos, sensíveis, para ouvir as instruções da Sua palavra, do Senhor. Amém? Você que assiste também ao prazo inteiro, possa também estando junto conosco hoje, culto de doutrina, culto de ensino. Vamos abrir a palavra do Senhor, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta. Estaremos lendo no capítulo 1, a partir do versículo 2. Leremos até o 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Amém? Vai dizer a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte que divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Soberano Altíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta palavra, aplica ela em nossos corações, ministra, Senhor, em nossos corações, nos ensina, nos dá entendimento, Senhor, que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Ó Deus, perdoa minhas falhas, os meus erros, Senhor, usa, Senhor, a minha instrumentalidade, que a tua palavra venha fazer morada em nós, venha nos santificar, venha nos transformar, Senhor. Nós venhamos dar ouvidos à tua voz e sermos transformados todos os dias, pois todos os dias precisamos ser transformados pela tua palavra, precisamos melhorar a cada dia, Senhor, pois a tua palavra nos santifica, nos renova, nos fortalece, ó Deus. Fica conosco, fala conosco, essas coisas, Senhor, que tu pedes, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a carta do apóstolo Paulo aqui aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, o apóstolo Paulo, ele vai saudar aquela igreja
e vai dar graças a Deus pelo comportamento daquela igreja em tempos de tribulação. Como aquela igreja, ela desenvolveu, o quanto aquela igreja ficou firme, e enquanto Paulo estava ausente, sabemos que Paulo, como missionário, ele estava ali visitando outras igrejas, e o apóstolo Paulo, nesta carta, ele envia Timóteo para ver como a igreja estava, como os irmãos estavam, se eles permaneceram naquela palavra que foi ensinada. O apóstolo Paulo, como pai da fé, que alcançou muito ali naquela igreja, e eles desenvolveram ali o trabalho, a obra, para a glória do nome do Senhor Jesus. E sabemos, irmãos, que servir ao Senhor exige perseverança. Servir ao Senhor não adianta nós só levantarmos as nossas mãos, e dizer: agora eu sou cristão, agora eu sigo a Jesus. Mas servir e permanecer até o fim. É permanecer fiel, é permanecer mesmo diante das tribulações, das lutas que se levantam. E o Senhor espera que a sua igreja ela fique firme até aquele dia. Eu cantei aqui: quando o general trombeta neste mundo estrugir, eu quero ouvir o Senhor por nome chamar. Então, aquele que tinha essa esperança deve purificar a vida. Aquele que tinha esperança de um dia estar com Cristo para sempre, precisa permanecer firme, independente das coisas que vão se levantar. Porque sabemos que o diabo, ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Então, precisamos entender que, independente das batalhas que nós venhamos enfrentar, independente das lutas que nós venhamos passar, nós precisamos estar firmados. Nós precisamos estar firmes, porque existe uma grande batalha travada todos os dias. Existe uma luta que nós passamos e batalhamos e travamos todos os dias. E o diabo, ele tenta, irmãos, fazer que nós venhamos parar. Há uma grande investida do inimigo nas nossas vidas, para querer que nós desistamos da caminhada, para que nós venhamos parar. E o apóstolo Paulo, quando ele envia Timóteo ali, para saber como aquela igreja estava, para saber como os irmãos daquela igreja estavam, ele recebe a notícia de Timóteo, muito animadora. Ele ouve que a igreja estava firme. E é bom nós trazermos isso para os nossos corações no tempo presente. Às vezes nós olhamos para a igreja ela começa com muita gente, vai crescendo, e depois muitos vão esfriando, vão desanimando e não querem mais servir ao Senhor, e às vezes muitos deles param na caminhada. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante de Deus em paz da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala e ele declara, depois de ele ouvir tudo que Timóteo falou acerca daquela igreja, de como ele estava, que era uma igreja operante na fé, que era uma igreja que era firme no Senhor, que nada abalava aquela igreja, nada fazia com que os irmãos daquela igreja deixassem o Senhor. Eles continuavam firmes. E o apóstolo Paulo, ele fala dessa esperança, dessa firmeza. No versículo 4 ele diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós,
tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. E assim como sabeis, tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo, ele diz que a palavra do Senhor chegou ali naquela igreja, naqueles irmãos, não por sabedoria de palavras, mas do poder de Deus. O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele enfrentou muitas batalhas, muitas lutas durante a sua caminhada, durante a sua peregrinação, durante o seu serviço para o Senhor, para implantar igrejas ali, para doutrinar os irmãos daquelas igrejas. E a igreja ali em Tessalônica era uma igreja diferenciada, irmãos. Era uma igreja que ela estava ali firmada na palavra, tinha uma convicção. Veja que a parte B do versículo 5 vai dizer: no Espírito Santo em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo amava toda aquela igreja, todos os irmãos que ali estavam, e ele se preocupava, irmãos, como é que estava a fé deles. Sabemos que para um pastor, irmão, o maior presente para um pastor é saber que os membros, os congregados, as ovelhas estão firmadas no caminho do Senhor. É muito triste quando o pastor vê uma ovelha se desviando, uma ovelha se distanciando do rebanho, e muitas vezes sai da igreja e se desvia, não deixa o Senhor, e isso ali cortava o coração. E assim era o apóstolo Paulo. Ele amava os irmãos e com certeza, com muita preocupação, ele manda Timóteo ali naquele lugar para ver como é que estava os irmãos. E eu fico imaginando, irmãos do Senhor, o nosso Deus olhando para nós, para este tempo presente, para a igreja de Deus aqui em Garanhuns, se os irmãos que aqui estão permanecem firmes, se os irmãos que saíram, isso abaixa um pouquinho só, por favor. Os irmãos que foram para outra denominação estão firmes, independente de onde estão, mas que estejam firmes no Senhor. E foi isso que justamente o apóstolo Paulo estava falando aqui, e o quanto ele trabalhou por amor àquela igreja, e a preocupação dele era justamente isso. No versículo 6 ele vai dizer: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Sabemos, irmãos, que todos nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Nós somos vistos, e por mais que a igreja de Deus aqui, no bairro da Liberdade, com um pequeno número, mas ainda que vocês estão sendo observados, nós estamos sendo observados. Os frutos que estão sendo, as sementes que nós estamos lançando aqui neste bairro, nesta localidade, mesmo em pequeno número, um dia elas vão florescer e dar frutos. E o nome do Senhor será glorificado. Sabemos que não é fácil diante da caminhada, dos desafios que nós temos, das batalhas, das investidas do inimigo contra as nossas vidas para nos parar, porque são muitas investidas, irmãos. Mas o apóstolo Paulo disse que foi em meio a muita tribulação. No versículo 6 ele diz que, com efeito, nos tornaram imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra em meio de muita tribulação. Nós não devemos, irmãos, esperar que a nossa caminhada será fácil, porque a Bíblia diz que o caminho é estreito. A Bíblia já nos adverte isso. O caminho vai ser estreito, e não vai ser todo mundo que vai querer trilhar no caminho estreito, não, porque a Bíblia diz que o mundo, a porta é larga,
é espaçoso, o caminho é fácil. Quem é que quer andar no caminho estreito? Mas a Bíblia diz que é o caminho estreito que vai nos conduzir à salvação. E é importante nós ficarmos firmes, independente se alguns desviaram, se alguém da família não quer servir, se alguém quer parar na caminhada, ou se alguém desanimou e saiu. Não que nós não devemos nos importar com essas pessoas, porque nós estamos aqui como igreja do Senhor, e a Bíblia diz que é melhor que seja dois, porque se um cair, o outro levanta. E nós, mesmo em pouco, mas estamos juntos com um só propósito. E mesmo dentro das batalhas, das investidas do inimigo, irmão, porque sabemos que o inimigo das nossas almas, ele vem com muita ira para cada um de nós que estamos aqui. E ele vai querer, irmãos, nos parar de todo jeito. Ele vai querer me parar de todo jeito. Mas, glória a Deus, porque quem te chamou foi o Senhor. Quem nos chamou foi o Senhor. E o apóstolo Paulo estava elogiando aquela igreja, irmão. E imagine o Senhor olhando para a tua fé, olhando para a minha fé, né? E ele, assim como falou para a igreja, né, naquela casa da igreja de Filadélfia, ele disse: mesmo tendo pouca força, mas não negaste o meu nome. Mesmo com a pequena fé que você tem, mas não negou a cruz. E o Senhor, irmão, ele é aquele que honra a minha e a sua fé. E o apóstolo Paulo, ele estava falando acerca disso lá no versículo 8, ele vai dizer: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. O apóstolo Paulo disse: olha, mesmo nós longe, mesmo nós distantes de vocês, mas vocês permaneceram firmes. Tem pessoas, irmãos, tem crentes que só é crente na frente do pastor. Ou se o pastor se desviar do livro e sair dos caminhos do Senhor, aquele crente sai também. Parece que a igreja, né, está firmada no pastor. Não, a igreja tem que estar firmada em Cristo. Nós precisamos estar firmados no Senhor, porque nós lidamos com pessoas falhas. Não existe ninguém perfeito, todos nós erramos e falhamos. Se a igreja começar a olhar para o pastor, vai encontrar defeitos e erros, vai encontrar um homem limitado. Mas o apóstolo Paulo disse que, olhando para o autor e consumador da nossa fé, prossigamos para o alto, aleluia, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo aqui, não é em vão. O Senhor nos chamou para este tempo, o Senhor nos chamou para esta igreja, e em meio às tribulações que nós passamos aqui, continuemos dando frutos. Continuemos honrando o Senhor a ponto, irmãos, de a fé, a sua fé, a fé de cada um que tem segurado na mão do outro nesta obra, já tem alcançado outros corações. Tem pessoas do outro lado que admira esta igreja, que admira a fé dos irmãos, que admira a perseverança de cada um aqui, e muitos aqui neste bairro também, irmãos, que muitas vezes olhamos que a igreja era para ter fechado. Mas o apóstolo Paulo, assim como falou daquela igreja, assim como Timóteo deu a notícia a Paulo daquela igreja, aleluia, assim mesmo é o Senhor olhando para mim e para você. A mim, assim é o Senhor contemplando a tua perseverança, a tua fé. E aí, ele diz que essa palavra alcançou a muitos. Porque lá no versículo 9 ele vai dizer: pois eles mesmos, tocante a nós, proclamamos que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando e vivos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Houve conversão verdadeira naquele lugar. Sabemos, irmãos, que nem todos na igreja se convertem verdadeiramente. A Bíblia fala que na igreja tem vasos de honra, outros de desonra. A Bíblia fala que na igreja tem o joio e tem o trigo. E que nem todos que estão ali estão firmes e se converteram verdadeiramente. Que estão ali para servir ao Senhor verdadeiramente, mas foi para ali para
buscar uma bênção ou algo que me satisfazer no seu ego. Mas esses dias eu estava conversando com um rapaz ali da empresa, lá em Bom Conselho, e ele também é presbítero na igreja presbiteriana, e ele estava dizendo: olha, a igreja que tem doutrina é uma igreja que vai ter poucas pessoas, porque a igreja que é doutrinada, as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir o que ela quer permanecer no pecado, quer permanecer, não querem ser ensinadas, não querem ser muitas vezes chamadas a atenção nos seus erros. E vai ser muito difícil. Se você observar nas igrejas hoje, tem muita gente. É claro que não são todas, nós não podemos generalizar. Tem igrejas velhas aí, tem muita gente. Mas nós estamos vivendo um tempo onde tem surgido as igrejas neopentecostais, estão surgindo as teologias aí que massageiam o ego das pessoas. E as pessoas têm buscado muito isso, infelizmente. Mas ali naquela igreja de Tessalônica, os irmãos se converteram verdadeiramente. Eles estavam buscando a verdade. Porque lá no versículo dele ele vai dizer: para aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Sabemos, irmãos, que há algo para vir. Há uma ira de Deus que será derramada aqui nesta terra, irmãos. E se nós sermos abençoados aqui nesta terra, não adianta estarmos aqui. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se alguns irmãos estão vindo para a igreja só para que a sua família seja abençoada aqui na terra, para que você consiga comprar o carro ou a casa dos sonhos, você facilmente vai sair dos caminhos do Senhor. Você facilmente será frustrado, porque o Senhor não veio com este propósito. O Senhor veio com o propósito, irmãos, de buscar uma igreja e salvar, uma igreja santa, uma igreja que busca justamente parecer com Cristo, para estar com Ele para sempre, porque Ele vai vir para nos livrar desta ira futura. E o propósito maior da igreja que é esse, irmãos, é estarmos aqui porque o Senhor vai vir nos buscar e ficarmos firmes até o último dia, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, mesmo investidas no inimigo. E o apóstolo Paulo lutou muito por isso, quando ele escreve lá em Atos, no capítulo 15 e o versículo 36, ele vai falar ali da viagem missionária dele, quando ele começou a implantar a igreja. Aí lá no versículo 36, ele vai dizer: e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para haver conversão. O pastor, o missionário, aquele que prega a palavra, ele deve, irmãos, cuidar, deve zelar pela palavra e pela igreja que o Senhor colocou para ver que os irmãos estão firmes. E é responsabilidade, irmãos, do pastor, doutrinar, ensinar, cuidar. Mas também responsabilidade da ovelha, ela receber a palavra de bom grado no seu coração. É importante reconhecer o trabalho do pastor, é importante reconhecer o esforço, porque Deus levantou homens com esse propósito. E o apóstolo Paulo reclamava tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para fazer, com muitas lágrimas, com muitas tribulações, e muitas investidas do inimigo. Só Deus sabe o que aquele homem ali passou. E lá no versículo 40 e 41, aí no capítulo 15, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu e encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando a igreja. Quem é que está firme? Quem é que está perseverando? Quais foram aqueles que pararam, desistiram? Se possível for,
traz de volta, levanta, se caiu, se levante, mas não pare. Fique firme, porque o diabo, irmão, muitas vezes ele vem com seus dardos inflamáveis, e às vezes, irmãos, os dardos inflamáveis batem em nós. O apóstolo Paulo disse: abatidos, porém não destruídos. Aleluia. Às vezes sentimos a pressão, às vezes sentimos, irmãos, o peso das tribulações, das investidas do inimigo contra as nossas vidas. E às vezes vem um momento de fraqueza, vem um momento de tristeza, vem um momento de frustração, por tantas lutas, por tantas tribulações. Mas o Senhor, nesta noite, Ele nos fala através da sua palavra: fica firme até o fim. Persevera. Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que é necessário ficarmos firmes para alcançarmos a coroa da vida. Não é fácil. O próprio Jesus, irmãos, quando ele vai ter com os seus discípulos ali, ele fala sobre essas coisas. Ele sempre se preocupou com a sua igreja, com aqueles que estavam ali e instruídos para que eles ficassem firmes até o fim, que nada parasse. O apóstolo Paulo, ele foi na igreja de Tessalônica. Se você ver ali Atos 17, 1 a 9, o texto vai dizer, Atos 17, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, e chegaram onde? Em Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Veja, irmãos, como foi difícil o trabalho para ter implantado ali naquele lugar. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia a ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Então veja, irmãos, que Paulo estava plantando aquela igreja ali. Muitos creram na palavra, muitos receberam de bom grado a palavra, mas o texto vai dizer: olha, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos. Veja, irmão, que a gente encontra na caminhada, na implantação da igreja, no início da igreja, nos trabalhos. E aí se levantam homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo, e não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas, e tendo porém recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. Versículo 10, né? Mas aí, irmãos, você tira como foi o trabalho ali, como foi o início da obra ali naquele lugar. Veja que houve um alvoroço na cidade. Porque, irmãos, quando existe uma igreja séria, quando existe um povo que quer servir a Deus verdadeiramente, o inimigo ele fica irado. E ele levanta homens perversos para querer parar a minha e a sua fé, para querer nos derrubar, para querer nos destruir. E grandes são as investidas do inimigo, mas maior é o que está conosco. Maior é aquele, irmãos, que nos chamou, que te chamou. E a vida ficou alvoroçada. Veja, irmãos, que inventaram tantas coisas, difamaram,
o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, disseram que eles não eram homens verdadeiros, que era eles que estavam trazendo bagunça para a cidade. E quantos não acreditaram? E quantos não foram e se alinharam nesse mesmo pensamento? A ponto de eles entrarem na casa de homens ali, com família sua, de assaltarem aquelas pessoas que estavam ali. Mas nós devemos estar preparados para todas essas coisas. Porque se você fosse deste mundo, o mundo me amaria. Mas como nós não somos deste mundo, o mundo nos odeia. E nós precisamos estar preparados, devemos estar cientes, porque a Bíblia diz que todo aquele que quer piamente seguir a Cristo vai padecer perseguições. E Jesus, irmãos, ele nos enviou muitas vezes no meio de lobos. Ele disse: eu vos envio para os discípulos, para o meio de lobo. Porém, sede prudentes. Porque irmãos, está cheio de lobos aí querendo nos destruir, querendo nos tomar, nós como ovelhas. Mas o Senhor está olhando para mim a sua fé. Aleluia. Como nós estamos firmes. Lá em Lucas, no capítulo 18, e o versículo 7 e 8, o Senhor ele fala sobre uma parábola. Ele estava falando sobre a parábola da viúva que importunava o juiz. E ela importunava o juiz para que resolvesse o seu problema, a sua causa, até que aquele juiz decidiu ouvir aquela mulher, aquela viúva, Jesus contando essa parábola. E o Senhor atendeu ali aquela viúva, e assim mesmo, irmãos, é a nossa fé, a nossa perseverança. Se nós estamos firmes, se nós estamos perseverando, se nós estamos ali através das nossas orações, dizendo: Senhor, resolve minha causa, Senhor, me ajuda nessa tribulação que eu estou passando, Senhor, me ajuda nessa situação difícil que eu estou passando. Porque o Senhor, irmãos, ele falou através dessa parábola, lá no versículo 7, do capítulo 18 de Lucas, no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Ele está falando: se aquele juiz fez o mal, atendeu a causa daquela viúva, e Deus, que é o nosso Pai, nos fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tarde para com Ele. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Veja que Jesus, ele fala. Porque ele diz: será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar essa igreja cheia? Ou ele vai encontrar poucos aqui? Ou ele vai encontrar essa igreja fechada? Como é que ele quer nos encontrar? Será que ele vai encontrar fé na terra? É necessário nós estarmos cientes, irmãos, da nossa caminhada com Cristo, que nada pode nos abalar, que nada pode nos parar. Porque o Senhor, quando Ele voltar, quando Ele quer nos encontrar firmados, firmes, perseverantes. Porque o Senhor diz mesmo que meio às lutas e tribulações, importa entrar no reino dos céus, irmão. Em meio a essas lutas mesmo. O diabo, ele sabe que o tempo dele está contado, que ele passará a eternidade no inferno e ele quer levar muitos com ele. Mas é necessário estarmos firmes. E o apóstolo Paulo, ele olha para aquela igreja ali, e você voltar lá para Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 2, 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, veja que o apóstolo Paulo, ele continua elogiando aquela igreja. Porque ele dizia a Timóteo lá, aí lá no versículo 2, e diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Quantos irmãos ficam inquietos, dizendo: olha, se isso não passar, eu vou cair. Se essa tribulação não passar, eu vou parar. Se o Senhor não me socorrer dessa situação, eu vou desistir, começar a barganhar com Deus. Fica inquieto, fica reclamando, murmurando. Mas o Senhor já disse, irmãos, que
estamos determinados para isto. Veja, Paulo fala que nós somos determinados para isso mesmo. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. Já vi a Bíblia, irmãos. O que de fato aconteceu e do vosso conhecimento, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Veja para o temor de Deus. Era dizer todo aquele trabalho que foi feito, todo aquele serviço prestado, o amor que ele tinha pela igreja, fosse inútil. Os irmãos que não gostavam de ouvir doutrina, de estar na escola dominical, de estar olhando para a palavra, de estar meditando, tinha caído. Mas graças a Deus, na igreja de Tessalônica tinha homens e mulheres de Deus ali. E o labor de Paulo, o trabalho de Paulo ali não foi em vão. E o trabalho, o meio do seu trabalho aqui, irmãos, não é em vão. Por mais que não pareça que não está dando resultado, por mais que não pareça que alguém não tenha sido alcançado, mas olha você aí. Olha você aqui, olha nós aqui, irmãos. Mesmo em meio às tribulações que passamos, estamos caminhando. Aleluia. Estamos caminhando. E muitos têm sido alcançados. E alguns que já passaram aqui por este lugar. E alguns que já partiram, que se converteram aqui, que já estão com o Senhor. E outros que se converteram, já estão em outras igrejas. E glória a Deus, que estejam firmes. Mas o seu trabalho não tem sido em vão. O propósito de Deus está sendo cumprido aqui neste lugar. É claro que nós esperávamos outras pessoas, esperamos que essa igreja esteja repleta de pessoas. Esse é o desejo do nosso coração, é muito mais do que isso, é que esta igreja ela seja repleta de pessoas, mas que elas estejam firmes. Que elas não saiam por qualquer coisa. Que essa igreja esteja repleta de pessoas que sejam pessoas que queiram batalhar na fé, mesmo em meio às tribulações que passamos. E o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso. Aí lá no versículo 6 ele diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda que sempre guardeis grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Afirmamos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas provações e tribulação. O irmão, não tem nada mais confortador nem para Cristo, para Deus, quando ele vê um filho, uma filha sua firme em meio às batalhas. Quando ele diz: eu não enviei o meu filho em vão. Está ali Paula, está ali Silene, está ali Laís, está ali Vinícius, Levi, as meninas, o pastor, está ali Carlos, está ali Luciano, está ali os irmãos, mesmo em muitas dificuldades e tribulações, mas meu filho não morreu em vão. Aleluia! Aleluia! Ele viveu as batalhas, ele investiu, eles continuam firmes. Como isso é consolador, irmãos. Como isso alegra o coração de Deus, o coração de todos aqueles que estão caminhando juntos, mesmo nas tribulações, mas estão firmes. Não é fácil, irmãos, mas o Senhor ele é conosco. Aí ele continua no versículo 8: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos
regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Oh, irmãos, todos nós temos deficiências, todos nós temos problemas, aleluia, mas nós vamos servindo ao Senhor de glória em glória, nós vamos melhorando a cada dia, nós tropeçamos às vezes em alguma pedra, muitas vezes tropeçamos em obstáculos, porque o caminho é estreito, irmãos, o caminho é estreito, batemos aqui, batemos ali, batemos um no outro, mas nós não podemos olhar para trás e voltar feito a mulher de Ló. Nós não podemos, irmãos, estar preocupados com as coisas que ficaram para trás, porque o Senhor, irmãos, Ele está vindo aí, Ele vai derramar sua ira sobre esta terra, e Ele quer encontrar o seu povo firme, Ele quer que a trombeta soe e nós escutemos, Ele chamar o nosso nome, louvar e agradecer ao nome do Senhor Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 5, já estou terminando, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 2. Ele vai dizer: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos o quê? Firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa esperança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E não somente isso, mas também, e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Oh, irmãos, como é que está a tua fé? Como é que está a tua esperança? Como é que está a minha esperança? O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para renovar a nossa força, a nossa esperança. Aleluia, renovar a nossa fé. Aleluia. Porque, irmãos, a tribulação vai produzir a paciência a experiência, e a experiência é a esperança. E a nossa esperança não está, irmãos, em coisas desta terra aqui, não. A nossa esperança, irmãos, não está no carro novo, a nossa esperança não está na casa nova, a nossa esperança não está na nossa conta bancária que vai aumentar ou não. Isso é bom, irmãos. Deus tem que nos abençoar aqui nessa terra, mas a nossa maior esperança é lá. Estar com Ele para sempre. É saber que, mesmo em meio às provações, nós permanecemos firmes. Aleluia. Que existe um lugar preparado para nós. Aleluia. Que um dia Ele vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Que Ele vai nos levar para um lugar, irmãos, que não haverá mais dor, que não haverá mais tristeza, que nós não precisaremos, irmãos, estar mais preocupados com as coisas desta vida, com as ansiedades desta vida. E é por isso, irmãos, que estamos aqui. É por isso que nós, em meio às batalhas que enfrentamos, em meio às provações, às frustrações, os desânimos desta vida, nós não paramos. Porque nós estamos prosseguindo para o alvo. Aleluia. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou terminar com esse texto de Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 6. E o versículo 10. Vamos ler até o 12. Deus é fiel, irmãos, para honrar o teu trabalho. Deus é fiel para honrar tudo que você tem realizado em prol a este reino, a esta igreja, a tudo que o Senhor tem te chamado para fazer. Porque o texto vai dizer: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Amém. Eu fico imaginando o Senhor olhando para Paulo, por todo o
trabalho que Ele fez por aquelas igrejas. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes a quem? Aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o amém. Pequenos firmes até o fim. Muitos pararam, muitos desistiram, mas nós devemos completar a nossa carreira, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aleluia. Amém. É com fé e paciência, irmão. Está difícil, não está fácil, mas fica firme. As promessas do Senhor se cumprirão. E a maior promessa é que Ele vai voltar para nos buscar. E essa, irmãos, muitos já herdaram, muitos já estão lá, muitos já alcançaram, aqueles que entregaram a vida a Cristo e foram até o fim. Ô irmãos, como eu acho bonito aquelas irmãs, aqueles irmãos de cabelo branco, que se converteram há tanto tempo, que muitos se converteram até na sua infância, nasceram dentro de um lar cristão e hoje já estão velhos, não sabem lidar. E você imagina, irmão, o que essas pessoas já passaram, de quantas investidas do inimigo vieram para querer que esses irmãos desistissem. E aqueles que foram chamados pelo Senhor, que já estão na glória. E eu fico imaginando, irmãos, como é a recepção lá na glória dessas pessoas. Mas o Senhor não é injusto para esquecer, aleluia, do trabalho que cada um de vós tem feito aqui. Mas é necessário que nós permanecemos com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, com a mesma paciência, com a mesma perseverança, com a mesma fé. Aleluia, o Senhor tem contemplado a minha e a tua fé. O Senhor tem contemplado o teu trabalho e haverá recompensa da parte do Senhor. E a maior recompensa, irmãos, é a vida eterna. Que nós possamos se guardar deste mundo mau, que nós possamos perseverar, irmãos. Não importa o que aconteceu, não importa o que falaram para você, não importa o que o inimigo tem dito, mas permanece firme. Busca o Senhor, para que quando o general de guerra ele passar em revista, lá nos seus quartéis, nas igrejas, dizendo quem está firme aí, assim como o apóstolo Paulo enviou Timóteo, assim como Paulo foi ali naquelas igrejas, e ele disse: vai lá, Timóteo. Ou ele muitas vezes foi lá para verificar, como lá em Atos, deixa eu ver quem está firme aqui. Aleluia, assim é o Senhor olhando para mim e para você. Assim é o Senhor, irmãos, contemplando a minha e a tua fé. Então não pare em nome de Jesus. Permanece firme, amém? Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que nós possamos guardar esta palavra em nome do Senhor Jesus. Fica de pé, vamos estar agradecendo o Senhor por esta manhã. Soberano, Altíssimo Deus e eterno, nós louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio desta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, na tua casa, ó Deus, aqui com este pequeno rebanho, Senhor. Deus, tu sabe, Pai, das dificuldades, das investidas, dos problemas, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, que chegou ali em Tessalônica, que levantaram todos os homens maus, ó Deus, alvoroçaram a cidade, ó Senhor, mas o Senhor, Deus, que contempla o trabalho, o amor, o zelo, Pai. Ó Pai, muitas vezes sentimos, Pai, pequenos, falhos, sentimos, Senhor, sem forças, mas o Senhor, é de ti que vem a graça, é de ti, Senhor, que vem a força. Ó Deus, vai, Senhor, nos fortalecer
acontecendo neste lugar, Senhor. Vai nos dando graça, Senhor, para permanecermos firmes diante das tribulações, das investidas, Senhor. Ó Deus, vai nos perdoando os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas, Senhor. Ó Deus, mais que nada venha nos parar, que nós possamos resistir ao diabo, para que ele venha fugir em nome de Jesus. Porque o Senhor, Pai, é do Senhor que vem a graça, é do Senhor, Pai, que vem o amor, a força para as nossas vidas. Ó Deus, que outras vidas sejam alcançadas neste lugar, Senhor. Que outras vidas venham ser confirmadas aqui. Ó Senhor, vai abençoando aqueles que aqui já estão, vai confirmando a fé, a força, vai renovando, Senhor, os teus filhos, vai abençoando as famílias aqui representadas, Senhor. Vai usando, Senhor, esta igreja, essa comunidade. E aqui, Pai, com aquela igreja de Tessalônica, que foi, Pai, alcançando os corações ali naquele lugar, e que muitos, Pai, ouviram até que estavam em outras entidades da fé daqueles irmãos que foram alcançados e foram ali estimulados pela fé deles. E assim sejamos nós aqui neste lugar, Senhor, para a glória do teu nome. Ó Deus, nos fortalece e nos faz irmos até o fim, conforme a tua vontade. Ó Pai, eu te peço, eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer ainda neste lugar. Ó Deus, essas coisas que eu te peço, Deus, essas coisas que eu te agradeço, permanece abençoando, Pai, esta igreja e os irmãos desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, leva-nos em paz para casa, nos dá uma noite reparadora de sono, Senhor. Nós louvamos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam uma bênção apostólica domingo pela manhã, Deus vai permitir, voltaremos com a nossa escola dominical, em nome de Jesus, amém? E à noite, culto de louvor e adoração, recebam uma bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.